Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o professor Alexandre e eu falo do canal Mais Matemática para vocês. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre reta real e intervalos numéricos. Bom, um assunto bem tranquilo, mas vamos lá. Bom, reta real. Na reta real estão compreendidos todos os números reais, ou seja, os números naturais, inteiros, racionais e irracionais, que juntando todos eles a gente vai encontrar os números reais, ok? Aqui, ó, vamos tentar mostrar cada um deles para vocês separadamente. Quando eu falo dos números naturais, 0, 1, 2, 3, para mais infinito. Quando eu falo dos números inteiros, além dos números naturais, eu tenho também os negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, para menos infinito. Números racionais são números com vírgula ou frações, ou seja, 1/3, menos 5 meios, entre outros, tá? Isso são só alguns exemplos. Números irracionais são aqueles números que a gente consegue saber um valor aproximado deles. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 2? A gente sabe que é 1, a gente vai achar um número aproximado. A mesma coisa do valor de π, que é aproximadamente 3,14 mais um monte de casas decimais. É só para a gente poder tentar localizar eles na reta numérica, tá bom? Tem também, ó, eles representados na forma negativa, ok? Bom, reta real na reta real é de nosso conhecimento que entre dois números reais quaisquer existem infinitos números reais, ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, entre o 2 e o 3, eu sei quais são os números que estão aqui no meio? Eu sei que tem infinitos números, mas eu consigo representar todos eles? Não, fica complicado a gente representar todos eles, né? Mas você saberia representar esses números adequadamente? Você sabe colocar cada um deles aqui? Fica meio complicado, não fica? Bom, então vamos lá. Para a gente poder fazer a representação deles, a gente vai trabalhar com intervalos. Então vamos aqui, ó. Denominamos de intervalos os subconjuntos de números formados por desigualdades, ou seja, maior, menor, maior igual e menor igual. Para representarmos na reta todos os números que estão entre esses dois números, no caso um exemplo que eu dei aqui, mas pode ser qualquer outro, números reais, destacamos todos os pontos de intervalo. Bom, vamos usar como exemplo o 3 e o 4. Se eu quiser representar todos os números compreendidos entre 3 e 4, sendo que está aberto no 3 e aberto no 4, eu vou representar a reta, vou colocar o 3 e o 4 e nas extremidades eu vou colocar a bolinha aberta. Lembrando aqui, ó, se eu tiver bolinha aberta, intervalo aberto, bolinha fechada, intervalo fechado, ok? Só para a gente poder representar cada um deles. Então, se eu tiver com o intervalo aberto em 3 e aberto em 4, eu vou ter bolinha aberta no 3, bolinha aberta no 4. E todos os números que estão compreendidos entre 3 e 4, eu estou representando eles na reta real. Poderia representar eles também assim, ó. O x ele é maior que 3 e o x ele é menor do que 4. Ou ainda com o cochete. Mais um detalhe, ó, cochete para fora, ele se representa a bolinha aberta, ou seja, é o intervalo aberto. Se ele estiver para dentro, ele é o intervalo fechado. Então, quando eu falar assim, ó, cochete para fora é intervalo aberto. Se eu colocar, ó, cochete para dentro é intervalo fechado, tá bom? Então, quando tiver assim, ó, é o intervalo aberto. Quando tiver para dentro, é o intervalo fechado, ok? Além dessa representação aqui com os colchetes, eu consigo também fazê-la aqui por compreensão. Observa, ó, o conjunto que eu tenho, ó, x pertencente aos números reais, observa que aqui, ó, eu tenho os números reais, tal que o x ele é maior que 3 e ele é menor do que 4, para esse intervalo aqui. Claro que não existe só esse, a gente tem outros intervalos também para a gente poder representar. Observe esse daqui, ó. Eu tenho agora, ó, intervalo fechado em 3 e em 4, ou seja, fechado nos dois. Então, ó, representei a reta, 3 e 4, bolinha fechada por 3, bolinha fechada por 4, já que os dois estão fechados.
Quando eu vim para cá, ó, o meu intervalo aqui, ó, vai ser x maior ou igual a 3 e x menor ou igual a 4. Também até esqueci de falar isso. Ó. Só voltando aqui, ó. Bolinha aberta, bolinha fechada. Intervalo aberto no colchete, né, para fora. Intervalo fechado, colchete para dentro. E quando eu tiver o sinal de desigualdade, ó, maior ou menor. Maior ou igual, menor ou igual. São as representações, ó. Aberto, aberto e aberto, fechado, fechado e fechado. Tá bom? E outra coisinha, quando eu falar de intervalo fechado, o que significa para mim dizer isso? Se eu pegar todos os números entre 3 e o 4, incluindo o 3 e o 4, eu estou representando o intervalo fechado. Agora, se eu falar assim, ó, todos os números de maiores que 3 e menores que 4, aí eu já estou deixando o intervalo aberto, ok? Então, intervalo fechado de 3 até o 4. Intervalo aberto seria entre 3 e 4, tá bom? Tem essa diferençazinha. A representação aqui, ó, como eu falei, ó, x maior ou igual a 3, x menor ou igual a 4. O intervalo aqui com o colchete, ó, colchete para dentro, que os dois intervalos são fechados. E aqui, ó, a representação é a mesma coisa, ó, fechado no 3, fechado no 4, ok? Mais um intervalozinho aqui, ó, intervalo aberto em 3 e fechado em 4. Ou seja, aberto no 3, fechado no 4. A mesma ideia aqui embaixo, ó. Só o x é maior que 3 e o x é menor ou igual a 4. Tá bom? Ó, aberto no 3, fechado no 4. A mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui eu já inverti, ó. O intervalo fechado em 3 e aberto em 4. Ou seja, bolinha fechada no 3, bolinha aberta no 4. Tá bom? E o x ele é maior ou igual a 3 e o x é menor do que 4. Aqui a mesma coisa, ó, colchete para dentro no 3, colchete para fora no 4. X pertencente aos reais, tal que o x ele é maior ou igual a 3 e ele é menor do que 4. Tá bom? Só para a gente entender, ó. Se eu fosse falar desse intervalo aqui, ó, são todos os números maiores ou iguais a 3 e menores que 4. Se eu for pegar nesse intervalo aqui, ó, digamos que eu fosse pegar e representar esses números, eu teria que colocar o 3 e qualquer um desses aqui no meio, ó, exceto o 4, tá bom? Bom, temos também intervalos infinitos. Eles são definidos assim, ó. Um exemplo aqui que eu coloquei, eu tenho todos os números maiores ou iguais a 3. Maior ou igual a 3 é do 3 para mais o infinito, ou seja, maior ou igual, incluindo o 3, tá bom? Maior do que ele. A gente pode representar assim, ó, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Ou, por colchete, ó, fechado no 3, fechado no 3 para mais o infinito, aberto sempre. Quando for para o infinito, para mais ou para menos, vai ser sempre aberto. E o segundo exemplo, ó, todos os valores menores que 3, ou seja, do 3 para menos o infinito, aberto porque é menor. Tá bom? Aqui, ó, x pertencente aos reais, tal que o x ele é menor do que 3. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa aí se eu enrolei algumas coisinhas, é porque eu escrevo alguma coisinha e penso em falar outras coisas também para poder complementar. Só que às vezes pode ficar muito extensa e eu vou e dou uma cortadazinha, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Quem gostou, não se esqueça aí, ó, se inscreva no canal, pode curtir o vídeo à vontade, se quiser compartilhar com os amigos também pode, e ficamos por aqui. Qualquer coisa, bota aí nos comentários que a gente vai dando sequência, tá bom? Fica todo mundo com Deus, tchau, tchau.